Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma semana se iniciando para a glória de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no capítulo 16 e o verso 10 de Romanos. Diz assim a palavra de Deus: Saudai Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Louvado seja o nome do Senhor. Ápiles, aprovado por Cristo. No capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos uma lista extensa de saudações pessoais do apóstolo Paulo a homens e mulheres que foram aprovados, que serviam ao Senhor, que viveram para a glória de Deus. Dentre os vários nomes pessoais que o apóstolo Paulo citou, ele fez uma menção honrosa a alguns e destacou a dedicação de cada um no trabalho do Senhor. O apóstolo Paulo ele possuía essa grata virtude de citar as pessoas pelo nome e elogiar pelo bom trabalho que cada obreiro desenvolvia na casa do Senhor. Nós temos dificuldade com isso, né? De elogiar, de citar, né, as pessoas que têm feito a obra do Senhor com excelência. Mas o apóstolo Paulo não tinha essa dificuldade, né? Ele elogiava o trabalho dos obreiros na casa do Senhor. A Bíblia fala muito pouco acerca desse obreiro chamado Ápiles, como nós lemos ainda há pouco. Porém, nessa única vez que ele é citado por o apóstolo Paulo, ele é identificado como obreiro aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dar vários exemplos de obreiros aprovados por Deus. O que é um obreiro aprovado? Obreiro aprovado é aquele que foi provado e passou no teste. É aquele que conseguiu agradar a Deus nas suas atitudes diante das provações. Paulo afirma que os aprovados devem se tornar conhecidos em nosso meio. O apóstolo Paulo ensina que mesmo que pareçamos ser reprovados por alguns, nós somos aprovados por Deus. Noé ele foi aprovado por Deus no meio da sua geração. José também por Deus foi provado em todas as provas que foi submetido. Jó foi aprovado em todas as suas provações por Deus, porém os seus amigos foram reprovados. O apóstolo Paulo afirma: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. E nós temos uma recompensa, né? O obreiro aprovado é recompensado pelo Senhor. Ele sempre recompensa os que permanecem fiéis. O apóstolo Tiago escreve: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O apóstolo Pedro ainda afirma que Jesus, ele é varão aprovado por Deus diante de nós, com milagres, prodígios e sinais. O apóstolo Paulo afirma: mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar a homens, mas a Deus que prova o nosso coração. E ele ainda diz: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E ele aconselha o seu amigo Timóteo: procura apresentar-se, Timóteo, a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, ele dá a nós também nos dias de hoje. Procura-te apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E nós poderíamos aqui falar de outros tantos homens e mulheres que foram aprovados por Deus, como Abraão, Samuel, Daniel e tantos outros. Nós devemos sempre procurar agradar a Deus, a fim de que sejamos achados aprovados. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são palavras que edificam com Márcia Titonelli. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, comenta.
propaga a palavra do Senhor. Que você tenha um excelente dia na presença desse Deus maravilhoso. Beijos.